Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Olá, Martin. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito complexo. Para algumas pessoas pode parecer algo fácil, mas quando você entra nesse assunto pode ser problemático. E também é algo extremamente relevante para o nosso tempo. Eu acho que às vezes nós subestimamos a relevância disso. Então, vamos pedir que o Espírito Santo nos guie. Nosso Pai Celeste, nós te pedimos hoje, de novo, como sempre, que tu envies o teu Espírito Santo para guiar essa conversa. E muito obrigado por tudo que tu tens feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Muito bem. A abominação da desolação. Este é um tema muito interessante. Eu acredito que muitas pessoas gostariam que falássemos sobre isso. Mas eu já fiz um sermão a respeito desse tema. Quão perto estamos do cumprimento desta profecia? E qual seria o significado dela? É muito importante compreendermos isso, pois é necessário uma compreensão bastante única quando se trata da abominação da desolação. Porque também tem pessoas que jogam isso para a história e dizem, não está no futuro. Exatamente, é isso mesmo. E também há os futuristas, que jogam essa profecia para um futuro muito distante. Nós já dissemos que adotamos o método historicista de interpretação. E vamos falar de uma vez por todas, Martin. É o único que faz sentido. Do contrário, a Bíblia teria sido escrita apenas para as pessoas que viveram no passado, ou então no futuro. Enquanto todo o bloco da humanidade no meio disso não teria nada que ver com as Escrituras. Sim. Não faz sentido. Não faz sentido. A Bíblia foi escrita para todas as pessoas em cada ponto da história da humanidade. Sendo assim, quem viveu nos tempos da Reforma Protestante teriam blocos das Escrituras que lhes diriam aonde estavam na linha do tempo, e tudo que está escrito na Bíblia é relevante para o tempo da pessoa. Portanto, o futurismo não tem futuro. Muito bem colocado. Muito bem, então vamos falar da abominação da desolação. Vejamos o que podemos compreender disso. Jesus fala a respeito da abominação da desolação predita pelo profeta Daniel no singular, sem especificar mais a respeito. A qual destas referências estaria Jesus se referindo? É claro, poderíamos perguntar, afinal, o que é a abominação da desolação? Alertar a respeito de algo sem saber o que aquilo é não faz sentido? Toda vez, como, por exemplo, Babilônia, você sempre diz, se você advertir contra a Babilônia, você tem que definir o que é a Babilônia. Do contrário, qual seria o sentido? Portanto, o que representa a abominação da desolação em nossos dias? Ou seja, quando saberemos que o sinal anunciado por Jesus para a fuga de seu povo finalmente chegou? Isso é importante. Isso afeta a nossa vida? Exatamente. Sendo assim, nós precisamos saber o que é a abominação da desolação. E quem fala a respeito dela é o profeta Daniel. Vejamos a palavra desolação. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, e estiver no lugar santo, e quem lê, que entenda. Marcos 13, versículo 14. Mas quando vós virdes a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, estar onde não deve estar, e quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Aqui ele nos deu um pouco mais de detalhes. É interessante que nas traduções modernas, eles removem do texto de Marcos a menção do profeta Daniel. Mas por que fazem isso? Bem, o argumento deles é que isso já está no verso de Mateus. Por que repetir em Marcos? Isso me irrita tanto que eu tenho vontade de gritar. Isso é verdade. Ora, e a questão da segunda e terceira testemunhas? Sim. É tão
patético. É mesmo, porque o negócio essa é a desculpa. É a desculpa deles. Mas é tão fácil ler as outras partes e fazer o seu estudo e esquecer. E daí você pode cair na armadilha da alta crítica, dizendo que Daniel não era um profeta, ou que nem foi ele que escreveu o livro de É Daniel. verdade. Ou então que não foi escrita no tempo dito pela Bíblia, mas posteriormente. Mas mesmo essa desculpa não funciona, porque as profecias de Daniel chegam ao nosso tempo. Como ele poderia ter escrito coisas de hoje? Então vamos deixar isso para lá. A alta crítica é um bando de gente irritante, influenciados por jesuítas. Devemos considerá-los irrelevantes. Correto? Eles não devem ser nosso foco. Fique com a Bíblia e com a interpretação histórica contínua. Exato. Lucas 21, verso 20. Quando virem Jerusalém cercada de exércitos, então saibam que a desolação está próxima. Este é um texto paralelo. É sempre bom ter um texto paralelo. Então, a abominação da desolação, e aqui também diz que quando a abominação estiver de pé no lugar sagrado, e o outro texto paralelo é quando virem Jerusalém cercada de exércitos. Aí saberão que a desolação está próxima. Lembre-se de que as profecias de Mateus e Lucas são de dupla aplicação. Os discípulos perguntaram: qual é o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Então há uma profecia daquela época e do tempo do fim, um cumprimento literal e um espiritual. Nós não devemos deixar isso fora da equação, porque do contrário nós nos perderíamos. Mas é claro, a aplicação literal tem uma lição em tipo para a aplicação espiritual. Não podemos então separá-las dizendo isso é passado e isso é futuro. Elas estão ligadas. Isso é uma declaração muito importante, porque 90% das vezes, ou 100% das vezes, quando tem conflito sobre isso, é porque as pessoas se separam. Exato, não se pode fazer isso. Muito bem, vamos para uma citação do livro O Grande Conflito. Jesus declarou aos discípulos que o ouviam os juízos que cairiam sobre Israel apóstata, especialmente a vingança retributiva que viria sobre eles pela rejeição e crucificação do Messias. Sinais inconfundíveis precederiam o terrível clímax. Aquela pavorosa hora chegaria abruptamente. Isso é importante, Martin. Bem, é claro. Os últimos eventos serão? Serão rápidos. E o Salvador alertou os seus discípulos: quando virem a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, de pé no lugar santo, e quem lê, que entenda, então aqueles que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. E daí ela cita aqui Mateus e Lucas. Quando os estandartes idólatras dos romanos fossem erguidos em terra santa, fora dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Quando os sinais de alerta fossem vistos, aqueles que quisessem escapar não poderiam demorar. Através da terra da Judéia, assim como a própria Jerusalém, o sinal para a fuga precisava ser imediatamente obedecido. Aqueles que estivessem sobre o telhado não deveriam descer à sua casa para tentarem salvar tesouros preciosos. Aqueles que estivessem trabalhando nos campos e vinhas não deveriam perder tempo pegando a sua capa que deixaram de lado por causa do calor do dia. Eles não deviam hesitar nenhum momento. Do contrário, estariam envolvidos na destruição geral. Esta citação é muito importante. Ela nos faz lembrar de Ló, não é? Sim, é a mesma coisa. Bem, se em primeiro lugar ele não estivesse em Sodoma... Isso teria ajudado. É. Ou se ele não tivesse demorado. É aí que vem a segunda parte. E, além disso, a esposa dele estava olhando para trás. Ou seja, o coração dela estava mais lá atrás do que para fora da cidade. Então, o clímax de tudo isso acabou custando a sua vida. E tem uma outra citação do Espírito de Profecia, eu acho que está no Patriarcas e Profetas,
onde ela diz claramente que o motivo por Ló ter enrolado para sair de Sodoma foi por causa das posições. Exato. E se ele tivesse sido firme e saído de lá quando ele deveria, a esposa dele provavelmente teria sido salva. Portanto, é bom darmos ouvidos. E Ló é um exemplo daqueles que deixaram para a última hora. Isso pode nos sair caro. Ok, mais uma outra coisa para se lembrar ou perceber é que isso tem que ver com o primeiro Mas cerco. lembre-se, Martin, que o primeiro cerco é um tipo do segundo. E o que é importante é, você pode se perder e achar que esse é o segundo cerco. E dizer, não desça e entra na sua casa se você estiver no telhado. Isso soa como, fuja logo. Sim, é para fugir logo, mas é importante se lembrar que isso é no primeiro cerco. E o motivo disso é que, se você pensar que é só para o segundo cerco, você pode ser pego despreparado. Muito bem, vamos ver alguns detalhes. A que ele se referia quando falou a respeito da desolação e também quando falou sobre abominação e da combinação das duas? Sim, porque você está fazendo a pergunta, a qual deles isso está se referindo? Você pode explicar isso aí. Vamos então para os versos de Daniel. Daniel 8:13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava. Estes são anjos falando, pois ele estava em visão. Que disse, até quando durará a visão do sacrifício diário? Lembre-se, a palavra sacrifício foi acrescentada aqui. Essa palavra não está no original. Então, poderíamos ler assim, até quando durará a visão do diário e da transgressão da desolação, para que sejam entregues o santuário e o exército para serem pisados? Ele está falando de uma profecia de tempo, a profecia dos 2.300 dias. E aqui está a pergunta, a transgressão da desolação. A palavra desolação tem a ver com transgressão. A transgressão causa a desolação. Isso é importante. E para permitir que ambos, o santuário e o exército, fossem pisoteados. Há dois aspectos aqui. O santuário seria pisoteado. E também o exército seria pisoteado. Sendo assim, a que se refere este santuário? Ora, ao tabernáculo que Moisés construiu, ou ao templo. Algumas pessoas, então, podem dizer que isso se refere à destruição de Jerusalém, mas não pode ser aqui, porque se trata da profecia dos 2.300 dias e do tempo do fim. Então, ela precisa ter uma conotação maior, ela precisa estar conectada ao tempo do fim. É por meio da aplicação literal que podemos compreender a aplicação para o tempo do fim, do antitipo. Então, devemos discutir o que é este santuário, assim como o exército que foram pisoteados. Bem, esse exército é o povo de Deus. O povo de Deus será perseguido e o santuário será pisoteado no processo. Muito bem. Daniel 9:17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas a respeito do teu santuário que está desolado, por amor do Senhor. Ou seja, ajuda-me a compreender isso, para que eu possa comunicar essa informação. O que ele está perguntando é, o que está acontecendo aqui? Ele está particularmente interessado na profecia dos 2.300 dias, que tem um começo e um fim, pois é uma profecia de tempo. O início é a promulgação do decreto para reconstruir Jerusalém, até, e aí vem a parte messiânica da profecia, e depois o fim. Não dá para fugir disso. Se você tem uma data que é o ponto de início, deve haver uma data que é o fim. E sabemos que em profecia, dias equivalem a anos. Aplicando-se esse princípio dia-ano, a porção messiânica da profecia é perfeitamente cumprida. Sim. Com exatidão. E isso é a prova de que o mesmo princípio se aplica ao restante da profecia.
Não se pode usar o futurismo, ou seja, jogar tudo para o futuro, ou o preterismo, jogar tudo no passado. A profecia acontece ao longo da história, a partir da promulgação do decreto, através da era messiânica e até o fim. E uma vez que a promulgação do decreto para reconstruir Jerusalém ocorreu em 457 a.C., esse tempo termina em 1844. Você goste ou não, ela termina aí. Há muitas pessoas que debatem acerca de 1844, mas apenas pense no que aconteceu neste ano. Os grandes meios para a propagação do evangelho foram abertos, a era eletrônica começou. A mensagem pôde ser comunicada desta maneira desde então. O código Morse, as grandes linhas de viagem em 1844, veio também a oposição nos papéis do espiritismo moderno, do ecumenismo, todos os ismos que você pode imaginar. Comunismo, tudo começou em 1844. Se este ano não for um ano importante, então eu não sei o que é a definição de um ano importante. E é isso aí. E, obviamente, Satanás vai atacar isso. É claro, porque ele precisa atacar a profecia. Ele precisa ridicularizar o seu cumprimento. E quando eu ouço aos pregadores evangélicos, Martin, eles estão atacando o movimento millerita cada vez mais. A única coisa que Miller fez foi pegar a profecia, aplicar os princípios e chegar a uma conclusão. É claro, ele errou o evento, pois ele não compreendia o santuário. Nós vamos falar disso. Que, de qualquer maneira, isso também estava predito na Bíblia, que era a vontade de Deus que isso acontecesse, ele cobriria. Por que os evangélicos também não ridicularizam os discípulos? Afinal, eles erraram o evento quando Jesus foi crucificado. Eles também entenderam errado. Exato. Eles erraram o evento. Eles erraram. Vou repetir. Eles erraram o evento. Mas ainda estão na Bíblia. Ainda assim está lá na Bíblia, e é muito relevante. É importantíssimo compreendermos que o tipo precisa encontrar o antítipo. Se não entendemos isso, então não compreendemos também que quando Jesus morreu, a lei cerimonial chegou ao fim, pois ela apontava para ele. Portanto, é importante olharmos para isso. Muito bem. Então, se Daniel queria uma resposta, nós também queremos. Daniel 9:27. E ele confirmará a aliança com muitos por uma semana. E no meio da semana, ele fará o sacrifício e a oblação cessarem. E pela multiplicação das abominações, ele a tornará desolada, até mesmo até a consumação. E esta determinação será derramada sobre o desolado. Parece complicado, não? Pode ser, se você ler dessa maneira. Se lermos apenas assim e removermos aquela porção das profecias, que na verdade contrasta o Messias ao anti-Messias, digamos assim. Isso mesmo, Aquele que constrói e aquele que destrói. E ele confirmará a aliança com muitos por uma semana. Esta é a última semana da profecia das 70 semanas. Mas quem confirmará a aliança? Naturalmente, o Messias, não é? E no meio da semana, o que equivale a 3 anos e meio dentro dessa última semana, ele fará o sacrifício e a oblação cessarem. Agora, de acordo com o futurismo, isso é aplicado ao anticristo. Isso aí... Eles jogam isso ou no passado ou no futuro. É ridículo. Sabemos que o fim do sistema de sacrifícios cessou com a morte de Jesus. Então se pergunte, por acaso Jesus morreu no meio da semana, ou seja, ao fim de 3 anos e meio, é claro, considerando o princípio dia-ano, 3 anos e meio depois do início de seu ministério? Sim. Então a profecia se cumpriu. Ele deu fim ao sistema de sacrifícios ao se tornar o sacrifício perfeito. Exato. Isso é importante. Precisamos entender isso. Do contrário, acabaremos no catolicismo. E daí você pode ir para qualquer direção. Muito bem. Então ele faria cessar o sacrifício e a oblação. Alguns dizem que não foi ele, mas os romanos, é a maneira como interpretam alguns,
Só que Jesus disse, eu dou a minha vida e eu a tomo de volta, voluntariamente. E pela multiplicação das abominações, veja, agora estamos falando do lado negativo. Não há nada de negativo em Jesus, apenas positivo. Ele a tornará desolada, até mesmo a consumação, e essa determinação será derramada sobre o desolado. Então a abominação será colocada lá em algum ponto, prosseguirá até o fim, até que ela seja destruída. Sim, isso vai ser daquela rocha que veio, se desprendeu sem a ajuda de mãos humanas. Exato. Então, precisamos saber quem está fazendo a desolação e como a está fazendo. Naturalmente, há uma aplicação literal. Os romanos vieram. O exército romano veio, cercaram Jerusalém e a desolaram completamente. Mas também deve haver uma aplicação espiritual, pois ali no capítulo 8 é dito que o santuário e o exército seriam pisoteados durante todo este período. Vamos dar uma analisada nisso. Essa palavra aparece da próxima vez em Daniel 11:31. E exércitos ficarão ao lado dele, e eles poluirão o santuário da força. Veja como o santuário está envolvido sempre. E removerão o diário. Lembre-se, a palavra sacrifício é acrescentada. E então colocarão a abominação que faz a desolação. Ou seja, eles colocarão a abominação que causa desolação no lugar de. Ok? Então precisamos compreender o que significa isso. Lembre-se de que o templo foi destruído. Algumas pessoas hoje dizem que o templo deve ser reconstruído, mas não. Estamos falando agora de um aspecto espiritual. Exato, é muito importante o que você disse, porque muitas pessoas ficam presas nisso. Tem que ser físico de novo. Não se pode pular de um para o outro. Não se pode tornar o antitipo o mesmo que o tipo, pois nesse caso está se violando o princípio. O antitipo é sempre o maior cumprimento de um exemplo que é menor, mais localizado. Mas este pequeno exemplo nos ensina lições. Exatamente. E agora, Daniel 12:11. E desde o tempo em que o diário for tirado, lembre-se, a palavra sacrifício foi acrescentada, e a abominação que causa desolação for estabelecida, haverá 1290 dias. Nós não vamos falar sobre esta profecia, pois já fizemos antes. Já falamos sobre estes 1290 dias. Nós não vamos dissecá-la agora, que na verdade são expansões da profecia dos 2300 dias, que acabou em 1798. Mas não vamos falar sobre isso agora. Vamos apenas nos concentrar sobre o desolado. Mas há um quadro de tempo que nos diz que isso não tem nada a ver com o templo literal. Exatamente, e eu agora mesmo queria mencionar isso também. A única coisa que nós podemos mencionar sobre isso não é literal. Não pode ser aplicado como literal. Muito bem, vamos voltar a Daniel 8:13, que basicamente é a primeira vez em que ele fala sobre isso. E nos dá uma visão mais ampla. Ok, então os anjos estavam conversando sobre isso. Eles falavam a respeito da transgressão que causava desolação. E também que o santuário e o exército seriam ambos pisoteados. Agora, precisamos nos perguntar o seguinte: após a crucificação de Jesus e após todos estes eventos, até mesmo após a destruição de Jerusalém, que foi feita por Roma pagã, quando foi que essa desolação do santuário ocorreu em um sentido espiritual? Pois ela continuaria até o fim e terá o seu clímax naquilo que Jesus teve a dizer sobre o assunto. Vá e estudem o que disse Daniel. Precisamos compreender. Vamos olhar para o santuário agora e perguntar-nos o que representava o santuário e o que a história nos diz que acabou sendo desolado.
o que ele representa e não o símbolo. O que o literal significava num sentido espiritual. Isso. Muito bem, então aqui temos o santuário. Nós vemos aqui embaixo uma abertura. Havia 4 postes ali. E você só podia entrar neste local aqui. Não se podia entrar na tenda. E circulando o local, havia este muro de linho branco. A Bíblia nos diz o que o linho branco representa. Representa a justiça Sim. dos santos. Mas não temos justiça em nós mesmos. Jesus é a nossa justiça. Ele então representa a justiça. Mas você precisa passar pela porta. E quem alegou ser a porta? Jesus. Jesus disse ser a porta. Ok. E por meio de quem nós vamos ao Pai? Através de Jesus. Não foi o próprio Jesus que disse isso? Sim. Podemos ir ao Pai por meio de qualquer outra pessoa? Não, nenhum. Tem certeza, Martin? Sim. Porque lá no Cazaquistão, o Papa disse outra coisa. Infelizmente ele está errado. Ele disse que todos os caminhos levam ao céu. Bem, na verdade ele disse todos os caminhos levam a Roma. Porque ele diz que é só através dele que dá para chegar. Ele é tão bonzinho por abrir as portas de Roma para o mundo, não é? Mas, enfim. A Bíblia nos diz que existe somente uma porta, e essa porta é Jesus. Quando entramos por ela, nos deparamos imediatamente com o altar da oferta queimada. Exato. O que quer dizer que alguma coisa morre ali. Um cordeiro. Portanto, o pecador arrependido se ajoelhava e colocava sua mão sobre o cordeiro, confessava o seu pecado, mas ele não precisava falar alto. O sacerdote não tinha que saber. E simbolicamente transferia os seus pecados para o cordeiro inocente. O cordeiro representa quem? De novo, Jesus. Sim, já falamos sobre isso muitas e muitas vezes. Mas queremos descobrir o que foi desolado, certo? O próprio sacerdote vestia branco. Isso representa a justiça. Então, quem o sacerdote representava? Cristo, de novo. Exato. Cristo é o cordeiro e o sacerdote. Então, o cordeiro morria. E veja, seria um desastre se o sacerdote fosse morto. Isso daria um problema, não? Portanto, há uma imagem dupla aí. O cordeiro representa Cristo, que morre pelo pecado, e o sacerdote representa Cristo, no papel de mediador. Mas veja, a mediação do sacerdote israelita era apenas um símbolo da mediação de Jesus. Isso é muito importante. De novo, não é literal, é apenas um tipo, é espiritual. E na Bíblia, o sacerdote é alguém que leva uma oferta. Ele deve fazer um sacrifício. A figura do pastor é a figura de um professor. Ele apenas ensina, mas ele não é um sacerdote, pois o pastor não realiza sacrifícios. Mas enfim, vamos parar por aí. Muito bem, então este pequeno cordeiro era amarrado nos chifres do altar, ou seja, o cordeiro está associado ao altar. Não se pode separá-lo dele. E nessa condição, ele era sacrificado. Portanto, em tipo, você entra no relacionamento com Cristo, por meio da porta, que é Cristo. E aí você se depara com o altar, que representa a cruz. O cordeiro representa Jesus e o sacerdote também representa Jesus. E uma vez que passou-se por este processo, chamado de justificação, pois ao entrar pela porta, o pecador era imediatamente rodeado pelo linho branco. Exato, coberto pela justiça dele. Coberto pela justiça de Cristo. O próximo item era o lavatório, que representa a purificação do renascimento. E o Espírito Santo? Bem, a partir daí, o indivíduo se torna um representante de Jesus Cristo, um discípulo. Depois disso, havia o lugar santo. Em tipo, como já dissemos, era dentro deste lugar que oficiava o sacerdote. Nele havia o candelabro. E Jesus disse que é a luz do mundo. Sendo assim, o candelabro representa a Jesus. De acordo com Apocalipse, Jesus oficia em meio aos candelabros. Sim.
As igrejas. No início de Apocalipse. Lá também havia a mesa dos pães da proposição, que eram pães sem fermento e que tinham todas as especiarias. Isto representa o Cristo que não tinha pecado, assim como o corpo que foi dado em nosso favor. Também no lugar santo havia o altar de incenso, e ali o sacerdote oficiava. Isso representa as orações dos santos, que tornam-se aceitáveis a Deus por meio do ministério do sacerdote, que representa Cristo. E aí chegamos no lugar santíssimo, que por sua vez era separado por uma cortina. Sendo assim, nós temos a porta, depois a cortina de entrada, e depois a cortina que separava o lugar santíssimo. Atrás da segunda cortina, no lugar santíssimo, ficava a Arca da Aliança. Nós já falamos sobre o que havia dentro da arca. Nós já falamos a respeito do cajado de Arão, do maná, mas principalmente dos 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus. Acima estava a tampa da arca, também chamada de assento da graça, e 2 anjos olhando para baixo, para o assento da graça, de maneira bastante contemplativa. Aí está o plano da salvação. Então, como chegamos a Deus? Primeiramente, entrando pela porta, que é Jesus. Depois, aceitando a oferta dele em meu favor, e assim recebendo a justiça de Cristo, o que chamamos de justificação. Depois somos purificados e limpos pelo Espírito Santo, para assim nos tornarmos representantes de Cristo. Isso também pode ser feito pelo batismo? Sim, representa o batismo. E também representa a purificação. E depois vem Jesus, a luz do mundo, que também é a palavra de Deus. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E ao ter contato com a palavra, eu me torno envolvido em compreender o caráter de Cristo, mas também emular este caráter, internalizando o caráter de Cristo, representado pelos pães da proposição. E aqueles pães eram pães sem fermento, ou seja, se eu não participar do corpo de Cristo, eu não tenho parte nele, eu preciso internalizá-lo. Mas ao internalizá-lo, eu internalizo um Cristo sem pecado, pois não havia fermento no pão. Certo? Em outras palavras, isto representa a santificação. Sem santificação, é impossível ver a Deus. Sendo assim, eu não posso parar na justificação. Eu preciso avançar para o renascimento e depois tenho que avançar no processo da santificação. E as orações que eu ofereço são aceitáveis a Deus. E todos os pecados que confesso são registrados no santuário, pois o sangue era aplicado nos chifres do altar, o altar de incenso. Portanto, é como se existisse um disco rígido com bilhões de terabytes, contendo todos os pecados confessados. É como se fosse um tribunal. Se eu sou um criminoso, digamos que eu tenho sido um assaltante. Se eu for preso, eu vou para o tribunal. Lá eles me condenam, eu vou para a cadeia, e após pagar a minha dívida na cadeia, eu sou libertado. Mas e o registro do meu pecado? Ele não continua? Sim. Se eu acabar sendo pego novamente, eles olharão em meu registro e dirão, olha, você já foi condenado por isso. Sendo assim, você não tem atenuantes. Desta vez, será ainda pior para você. E é assim que funciona. Portanto, os nossos pecados são registrados ali. O que é bom, porque no final o seu registro de pecados será apagado. O santuário precisará ser purificado deste registro de pecados. O que acontecia no dia da expiação antitípico é como se você nunca tivesse pecado.
Agora, os 10 mandamentos permanecem como a lei de Deus, são uma transcrição do seu caráter. Se fizer um estudo paralelo na Bíblia, você constatará que cada um deles, a lei é, a lei é, a lei é, a lei é. Paulo faz isso o tempo todo. E aí você vai ver, Deus é, Deus é, Deus é. A mesma coisa. Exatamente o mesmo. Ela então é uma transcrição de seu caráter. E aí você tem a tampa da arca, que lhe isenta da condenação da lei. E os anjos contemplando o propiciatório, o ilastério, maravilhados com aquilo. Porque custou o preço da vida do Filho de Deus, para que aquela misericórdia se concretizasse. Pois se Deus é 100% justiça, a justiça tem que ser feita. E a justiça exige a vida do pecador. O salário do pecado é a morte. Assim, a justiça foi satisfeita quando Jesus, que como sempre dizemos aqui, é o próprio Deus, tomou sobre ele o papel da humanidade e pagou o preço da morte no lugar dos homens. Correto? Viu só? Você não tem como eliminar as consequências da transgressão. Não. Ele pagou Ele o teve preço. que pagar. O que quer dizer que a lei permanece. Não se pode aboli-la. A justiça exigia a morte, a justiça foi cumprida. E agora a graça pode ser outorgada. A misericórdia pode ser dada. Uma vez que o pecador arrependido teve a sua dívida paga, que é a morte. Portanto, a tampa da arca é muito importante. Ela te resguarda da condenação da lei, que tinha o direito de exigir a sua vida, mas Jesus deu a dele em seu lugar. Essa transferência de culpa era simbolizada aqui no ato da confissão. E é por isso que quando você não confessa o seu pecado, esse assento da misericórdia é removido e você que fica diante de Deus. Exato. E agora precisamos responder a grande pergunta: como o santuário foi desolado? Vamos analisar o sistema religioso do catolicismo romano. Quando o paganismo saiu de cena, aí houve espaço para o surgimento do chifre pequeno. O paganismo precisava sair do caminho. E depois que isso acontecesse, o sistema do anticristo poderia desenvolver-se. E o que foi que ele fez? Ele destruiu a mensagem do santuário. Então vamos analisar o catolicismo à vista do santuário. Comecemos pela porta. Será que no catolicismo Jesus é a porta? Agora é a igreja. Exato, no catolicismo é a igreja que te salva. Veja, Deus tem uma igreja, mas não é a igreja que te salva. A igreja é um hospital. Não é mesmo? Ok, muito bem. Portanto, no catolicismo, você é salvo entrando pela porta, que é a igreja. E então você precisa participar dos sacramentos, certo? É. Agora, o catolicismo ensina que Jesus nunca morreu por você. Você não é salvo pelo sangue do Cordeiro. Você é salvo por meio da sua obediência à igreja, por participar dos seus sacramentos. Ou seja, existe um mérito em participar dos sacramentos. Isso já elimina o altar. O altar é desolado, porque neste caso, Jesus nunca morreu por você. Ele teria sido apenas um exemplo de obediência, mas nunca morreu em seu lugar. Mas isso não é, na verdade, a porta também sendo feita desolada por mudar isso para a igreja? Com certeza. Cada aspecto do santuário é desolado. A porta é desolada. A justiça de Cristo já não é mais a justiça dele, mas sim as suas boas obras, a sua obediência. Assim, o linho branco é anulado. O cordeiro perde o seu sentido. O batismo, que representa o renascimento, foi transferido para o batismo de bebês. Neste caso, eles ingressam na igreja sem terem feito uma decisão consciente.
Assim, o lavatório perde sua função. E quem seria a luz do mundo? A igreja. A igreja torna-se a luz do mundo. Ela te diz o que pode e o que não pode, de sua própria cabeça. É ela que vai te contar. Então, não é Jesus a luz do mundo, mas sim os dogmas da igreja, o magisterium. É o Papa e os bispos que definem o que é verdade para você. Mas segundo a Bíblia, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Mas no catolicismo, é o catolicismo que foi escrito pela igreja que é a luz para o seu caminho. Você deve obedecê-lo. E no que se refere internalizar o corpo de Cristo, eles transformam-no num sacrifício perpétuo. Mas a Bíblia diz que por um sacrifício, ele foi aperfeiçoado para sempre. Neste caso, os pães da proposição são neutralizados. E depois a questão da mediação, do altar de incenso. O sumo sacerdote Jesus é o nosso mediador, mas para eles não. O sacerdote é o nosso mediador. É ele quem lhe dá perdão pelos seus pecados. A figura do Padre é o seu mediador, e não Jesus Cristo. E o que dizer a respeito do lugar santíssimo? Bem, há uma cortina entre os dois compartimentos. A cortina representa a minha carne. Quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado de cima a baixo, mostrando que a separação que havia entre judeu e gentio, de acordo com o que Paulo escreveu sobre a questão. Essa separação acabou. O Evangelho tornou-se para o mundo todo. Veja a Arca da Aliança. E dentro está a lei. Dentro está o cajado de Arão. Assim como a jarra com maná. A lei é a transcrição do caráter de Deus. Mas no catolicismo a lei foi alterada. Desolada. Foi desolada. Pois se você altera um mandamento, é como ter alterado todos. Eles apagaram o segundo, mudaram o quarto e refrasearam todo o restante. Eles tiraram todas as promessas. Eles removeram qualquer coisa que pudesse não estar no agrado deles. Portanto, toda a mensagem do santuário, toda a mensagem do plano da salvação foi totalmente alterada. É uma abominação. Não tem erro. Você não tem como ver isso de outro jeito. Ela causa desolação. Ela acaba com o plano da salvação bíblico. Agora, se eu entro no santuário por meio de Jesus Cristo, eu então estou circundado pela justiça de Cristo. Neste caso, o mérito é de quem? O de Cristo. E este mérito é concedido a mim. Ou seja, por meio da fé, eu me aproprio, não da minha justiça, mas da justiça dele. Agora, na Igreja Católica, quem é o distribuidor de méritos? O Papa. É o Papa quem faz isso. Ele também distribui os méritos dos santos e também de Cristo. Ele é o responsável por esse tesouro de méritos. E ele distribui. E uma vez que no catolicismo Jesus Cristo não morreu em seu lugar, você ainda precisa pagar os seus pecados. É por isso que eles inventaram o purgatório. É no purgatório que as pessoas pagam o preço de seus pecados. E de acordo com eles, quem pode lhe conceder misericórdia nesta punição? De novo, o Papa. O Papa pode fazer isso. E há ocasiões em que ele faz isso coletivamente, por meio de indulgências, quando ele pega o martelo dele e martela a porta, pois assim ele estará libertando algumas almas do purgatório. Então, o indivíduo que concede a misericórdia, que assume o papel da tampa do propiciatório, é o Papa. Você acha que os anjos estão olhando maravilhados para o Papa, Martin? Por causa da maravilhosa misericórdia que ele dispensa? Não, acho que eles estão olhando com nojo. Eles ficam enojados, pois ele é uma abominação. Eu não acho que tem uma palavra melhor. Não. Se houvesse uma melhor, eu acho que a Bíblia teria usado. Portanto, todo esse sistema é uma abominação. E se você participar desta abominação em qualquer aspecto,
Você não se torna parte disso? Sim, porque não existe nenhuma parte dessa mensagem do santuário, desse sistema. Nenhuma delas que possa ser adulterada. É como a lei de Deus. Não se pode mexer no plano da salvação. Eles não apenas bagunçaram com ele, mas o destruíram completamente. Eles o desolaram. A palavra desolado significa que não sobrou nada. Nada. Sendo assim, se do plano original não sobrou nada, e você vai até lá e participa de alguma coisa, por exemplo, o lavatório. Lembre-se, o lavatório vem logo após a decisão de confessar os seus pecados e aceitar o sacrifício do Cordeiro. Então é uma decisão consciente. Eles, porém, batizam bebês que ainda não são conscientes de decisão alguma. Isso é destruir parte do santuário. Ou se você reconhece o papado como o sumo sacerdócio do cristianismo, isso também não é desolar o santuário? Sim, com certeza. Muito bem. E se você pregar o preterismo ou futurismo, você também não está desolando o santuário? Sim. Pois aí você está tirando Jesus da história, jogando-o para o futuro ou para o passado, e as pessoas do meio não têm para onde ir? Isto é desolar o plano da salvação, que é desolar o santuário. Ele é um desolador. Então, na verdade, como você disse, qualquer igreja, organização ou qualquer um que tome parte em qualquer que seja dessas desolações que a igreja romana tem feito, forma parte disso. Faz parte disso e está em apuros. Apocalipse 3, verso 18. Temos aqui o conselho para Laodiceia, que é a última igreja da Terra. E cabe a essa igreja levar a mensagem final à humanidade, que inclui as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Que, na verdade, te traz de volta para a mensagem completa do santuário. Sim. Se você não ligar ao santuário, então é porque perdeu o ponto. Neste caso, você não está fazendo o que diz a Bíblia. Pois a Bíblia diz, quem lê, entenda. Na verdade, vamos a Apocalipse capítulo 12. Aliás, não Apocalipse. Daniel capítulo 12. Lemos o seguinte no verso 9. Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. E o tempo do fim é definido como o final do período da profecia do tempo, tempos e metade de o tempo, que ao fazer as contas dá 1260 anos. O papado reinou supremo durante este período. E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Isto seria qualquer período após 1798. Muitos serão purificados e embranquecidos, ou seja, receberão a justiça de Cristo. E provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. E aí vem o verso 11. E desde o tempo em que o diário, lembre-se que a palavra sacrifício foi acrescentada, em que o diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Este é o verso que tínhamos, certo? Sim. Agora, vamos dar uma olhada no que é dito aqui. Esta igreja do tempo do fim recebe um conselho. Vamos ver. Eu aconselho-te que compre de mim ouro provado no fogo. O ouro simboliza a fé e o amor. E o amor está ligado ao quê? Aos mandamentos. Mandamentos. Para que fiques rico. E também de vestes brancas, para que sejas vestido. Portanto, no tempo do fim, a justiça de Cristo é algo muito importante. E para que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unja os teus olhos com colírio, para que possas ver. Portanto, é muito importante que compreendamos essas questões. Precisamos do ouro, que é a fé e o amor. Precisamos da veste branca, para que sejamos vestidos e nossa nudez não apareça. E também precisamos ungir os nossos olhos para podermos ver. Veja agora uma citação do Espírito de Profecia. Hoje, uma grande parte daqueles que compõem nossas congregações
estão mortos em transgressões e pecados. Eles vêm e vão como uma porta em suas dobradiças. Por anos eles têm escutado complacentemente as mais solenes e comoventes verdades, mas eles não as têm colocado em prática. Assim, se tornam cada vez mais insensíveis à preciosidade da verdade. Os comoventes testemunhos de reprovação e advertência não despertam neles o arrependimento? As doces melodias que vêm de Deus através de lábios humanos, a saber, a justificação pela fé e a justiça de Cristo, não surte neles a resposta do amor e gratidão. Apesar do mercador celestial exibir diante deles as riquezas da fé e do amor, apesar de convidá-lo a comprar dele ouro provado no fogo e vestes brancas para que seja vestido e colírio para que veja, eles endurecem o seu coração contra ele e falham em trocar a sua mornidão por amor e zelo. Apesar de fazerem profissão, eles negam o poder da piedade. Se continuarem nesse estado, Deus os rejeitará. Eles não servem para serem membros de sua família. Uau! Este é um tema muito, muito importante. Essa é uma citação muito forte, mas ainda enraizada na palavra. Ela não tem como ser negada. Muito bem, voltemos ao santuário. Por falar nisso, a palavra desolado aparece muitas vezes na Bíblia, mas os profetas que a utilizam mais são Isaías e Jeremias. E é claro, em Daniel, Sim. 4 vezes. Jeremias 12:10. Muitos pastores têm destruído a minha vinha. Eles têm pisoteado a minha porção debaixo de seus pés e tornaram a minha agradável porção em um deserto desolado. Ou seja, muitos pastores têm destruído a minha igreja. Eles têm pisoteado o santuário de Deus. Bem, o poder que surgiria e desolaria o santuário é Roma. Nós vimos como isso aconteceu. Ela pisoteou o santuário e o exército de Deus. Quantos foram mortos apenas por se opor a Roma? Milhões e milhões. Bilhões. Roma derramou sangue ao longo dos séculos mais do que qualquer outra organização. Portanto, é muita hipocrisia do Papa dizer: vamos esquecer o passado e fingir que agora somos santos, jogando ainda mais doutrinas pela janela, ou seja, pisoteando ainda mais o santuário. Muito bem. Vamos ler agora o verso 11 de Jeremias 12. Eles a tornaram desolada. Bem claro, não é? E ela clama a mim em sua desolação. Toda a terra está desolada, porque não há ninguém que tome isso a sério. É basicamente o que lemos naquela citação. Lucas 13:35. Eis que a sua casa será deixada desolada. Em verdade eu vos digo que não me verão, até que venha o tempo em que dirão: bendito é aquele quem vem em nome do Senhor. Tem muita coisa nesse verso que não percebemos. Por exemplo, se a sua casa está desolada é porque ela está vazia. Sim. Vazia do quê? Do plano da salvação? De Cristo. Sim, de Cristo. Cristo não está nela. E eles não o verão de novo até quando? Até o fim. Quando ele vier com juízo. Sim. E por quê? Porque o puseram fora da casa. Exato. Naquela reunião no Cazaquistão, Jesus chegou a ser mencionado uma vez? Não. Jesus não foi deixado de fora? Sim. Então eles não o verão até que ele venha com o juízo. Não o verão. Mesmo. A casa está desolada, vazia. Eles desolaram o santuário de Deus. Apocalipse 17:16. E os 10 chifres que viste sobre a besta odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, comerão a carne dela e a queimarão com fogo. As nações finalmente reconhecerão que foram enganadas por ela e vingar-se-ão dela de maneira terrível, mas já estarão todos perdidos. Mas vai ser tarde demais. Já será tarde demais. Apocalipse 18:19. E lançaram pó sobre suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando, dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham navios no mar se enriqueceram em razão da sua opulência.
pois em 1 hora ela foi desolada. A economia fará parte de tudo isso? Com certeza. Muito bem, então precisamos falar dessas coisas para vermos onde se encaixam ao aplicarmos a história e eventos naquilo que está acontecendo hoje em dia. Os pastores destruíram a vinha. Eles mudaram o plano da salvação, ainda que tenha sido um pouquinho. Eles participam desta mudança. E também, em Jeremias aqui, ele estava falando da nação judaica, ou naquela época, Israel, que iria ser destruído. E como você mencionou antes, é importante lembrar que a casa deles, como nós vemos em Lucas, foi desolada. Então não adianta olhar para Israel, o país literal, durante o fim dos tempos. É isso que os evangélicos fazem, mas a casa está desolada. E isso porque deixaram Jesus de fora. E ainda que alguns tentem trazê-lo de volta, não é o mesmo Cristo. Eles buscam um Cristo que vai trazer libertação nacional, e não um que liberta do pecado. O pecado é o verdadeiro inimigo a ser destruído. Então eles estão constantemente tornando a mensagem do santuário nula, pois ainda estão se agarrando em sua tradição. Precisamos dar uma olhada nisso mais uma vez e ver como se aplica. Vamos voltar então para aquela pergunta que deixamos no ar lá no início. Jesus fala a respeito da abominação da desolação predita pelo profeta Daniel no singular, sem especificar mais a respeito. A quais dessas referências se referia Jesus? Algumas delas referiam-se às coisas literais. Por exemplo, quando ele explica a profecia das 70 semanas, na qual ele diz que o santuário seria destruído. Mas a palavra abominação e as palavras associadas a ela são um tipo. Não se pode separá-las. Temos que considerar todas elas, sim. Todas elas. Portanto, o que representa hoje a abominação desoladora? Ela representa qualquer tipo de cristianismo ou qualquer religião que anule a mensagem do santuário. Então, aquela que fez isso de maneira literal e perseguiu aqueles que o opunham foi o papado. Exato. Então, quando Jesus fala a respeito dessas coisas, quando ele fala sobre este verso, dizendo: quando virdes a abominação da desolação, falada pelo profeta Daniel, de pé no lugar santo, e quem lê, que entenda. E ali embaixo temos Marcos 13:14 e Lucas 21:20, que diz: e quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, saibam que a sua desolação está próxima. Esta profecia se cumpriria literalmente naquela época, quando eles vissem o exército de Roma cercando Jerusalém, permanecendo na Terra Santa. E a Terra Santa, como já vimos em outras vezes, eram algumas áreas fora da cidade. Lembre-se que Neemias estabeleceu uma área livre ao redor da cidade, na qual nem mesmo os mercadores podiam ir. Eles não podiam entrar lá no dia de sábado para negociar. Então o sábado era muito, muito importante. E esta área sagrada purificava a cidade dos mercadores. Interessante? Sim. Para que estes não profanassem o sábado. Isso é um tipo. Então os mercadores não podem profanar o sábado no fim dos tempos. Nós temos falado bastante a respeito disso, sobre as leis dominicais e todas essas questões. Eles querem introduzir uma semana de 4 dias de trabalho, mas é interessante que as empresas vão dar a terça ou a quarta livres, mas não o sábado. Muito interessante. Mas paremos por aí. Quando falamos sobre isso em um sentido literal, quando eles os vissem chegando, deveriam fugir. Sim. Agora, houve 2 cercos. No primeiro cerco, os exércitos cercaram Jerusalém.
No entanto, eles pararam o cerco e foram embora. Veja, quando Jerusalém está cercada de exércitos, eles não podiam ir embora da cidade. Então, sim, isso teve que acontecer. Então era necessário que houvesse uma janela de tempo para fugirem. E isso aconteceu quando o primeiro cerco foi embora, quando o exército romano saiu. Mas alguns judeus zelotas foram atrás dos romanos e mataram vários deles. Isto enfureceu Roma. Então é claro que eles iam voltar. O sinal foi o primeiro cerco, e quando este acabou, fuga! Cai fora! É. Saiam das cidades. E depois Roma voltou com o general Tito e destruíram a cidade. E o curioso é que a destruição final da cidade foi num dia de sábado. É. E isso é muito interessante. Perceba que o sábado está sempre envolvido. Quando os romanos colocaram seus estandartes, e o que eram eles? Eram os seus símbolos pagãos, a marca sob a qual marchavam. E qual é o símbolo pagão, ou a marca do catolicismo? O domingo? Eles mesmos dizem isso. O domingo é a marca de nossa autoridade. Então, quando começarem a implementar legislações dominicais e cercarem o povo de Deus com esta ameaça, então ele estará cercado pelo poder militar de Roma. A Bíblia diz: quem poderá fazer guerra contra a besta? Mas então o cerco foi retirado. E desde então até hoje tem um intervalo de tempo. E quando vir de novo será muito tarde. Demais. Muito bem. Quando ocorreu o primeiro cerco antitípico? Em 1888, com o projeto de lei do Blair. Quando o decreto dominical seria implementado nos Estados Unidos da América. Só que isto foi postergado ou removido após os argumentos de Afonso Jones. Os argumentos dele foram irrefutáveis, mas eles viriam de novo. Sendo assim, desde 1888, temos vivido este período entre os dois cercos. E logo após o período de 1888, o espírito de profecia disse que o tempo de sair das cidades havia chegado. O povo de Deus deve deixar as cidades. Há muitos, porém, que não estão dando ouvidos ao chamado. A verdade é que nunca deveriam estar nas cidades. Exato. Mas alguns estão. Então, como sair das cidades? É uma boa pergunta. É mesmo, especialmente para pessoas que estejam talvez presas à cidade. Alguns dizem, eu não posso sair da cidade, eu não consigo. Bem, sendo assim, outros devem preparar o caminho. Devemos nos relacionar a pessoas que tenham esta mentalidade, que querem sair. Peça a Deus para que Ele abra o caminho. Ele capacitará que alguns já possam ir para prepararem o caminho para que outros venham depois. Alguns deixarão para sair no último minuto. Afinal, existe um outro tipo, que é Ló. Ele e sua família saíram no último minuto. Mas é arriscado. E houveram fatalidades. Exato. A esposa dele se perdeu. Então, não é a melhor alternativa. Se você não tem condição de ir agora, peça ajuda a Deus. Procure relacionar-se com aqueles que têm essa mentalidade. E, neste meio tempo, vá procurando caminhos. Mas quando vier a hora, quando você vir o segundo cerco e o estandarte pagão do domingo sendo erguido, como já temos visto. Sim, constantemente, nós já mostramos várias vezes. É hora de sair. É isso que devemos fazer. Muito bem. E quem faz parte deste exército? O movimento ecumênico inteiro. O mundo inteiro, porque os reis da terra darão seu poder à besta. Seus pastores estão envolvidos. Eles pisoteiam a mensagem do santuário. Qualquer um que tenha tomado parte de qualquer maneira na desolação do santuário. E quem deveria saber dessas coisas e alertar o mundo? A Laodiceia. Exato. Mas essa igreja está infelizmente como? Está dormindo. Dormindo? Qual é a mensagem que esta igreja deveria estar anunciando a plenos pulmões? A justiça de Cristo. Eu estou quase pegando minha Bíblia para ler a carta escrita a Laodiceia.
Bem, vamos fazer isso. Vamos ler a carta à Laodiceia. Alguns vão dizer, essa carta não existe. Existe sim, nós vamos ver. Vamos então para Colossenses. Lembre-se, nenhum dos perversos irá compreender, mas os sábios compreenderão. Muito bem. Capítulo 4, verso 16. E quando esta epístola for lida entre vocês, façam com que ela seja lida também na igreja dos Laodiceanos. Portanto, Colossenses também é a carta para a Laodiceia. Ele se refere a outra carta que foi perdida. Esta é a única carta que nos restou para a Laodiceia. Mas o que há de tão importante que deveríamos saber com relação às questões do fim dos tempos? Ao irmos para o verso 9, na minha Bíblia está em negrito. Do qual? Capítulo 1. Capítulo 1. E permanece em negrito até chegar no verso 17. Certo? Portanto, este parágrafo é muito importante. Vamos ler. Por esta causa, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de desejar que possam estar cheios com o conhecimento de sua vontade. Nenhum dos perversos vai entender, mas Daniel diz que os sábios compreenderiam. Então, devemos ter conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Nós precisamos disso. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com alegria. Isso se chama santificação. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Verso 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Isso aqui faz parte da mensagem do santuário do catolicismo? Não. Mas e da palavra de Deus? Sim. Como nos salvamos? Pelo sangue? Pelo sangue. O catolicismo nega o sangue. Se você reconhecer o cabeça do catolicismo como seu líder, então em seu pensamento, você participa da abominação. Muito bem. Continuando. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quem nega este ponto, torna-se parte da abominação. Exato, ele, Jesus, perdoa os pecados, ninguém mais. De quem estamos falando aqui? Estamos falando de Jesus Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Quem é Jesus? Ele é Deus. Se negarmos a divindade de Cristo e o retirá-lo da equação, a nossa casa fica desolada. Desolada. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Quem é Jesus? Ele é o Criador. Se alguém nega isso, está desolado, pois assim está negando a fonte de vida. Lá no Cazaquistão, por exemplo, excluíram Jesus completamente. Ele foi mencionado alguma vez? Não. A casa deles está desolada. E qualquer um que assinou aquele documento, a mesma coisa. Estão desolados. Ele é a cabeça do corpo. Agora eu pergunto, quem estava lá vestido de branco? O Papa. Presidindo a abertura e o encerramento da cerimônia. Sim. Eles estão desolados. Desolada. Desolados. E todo mundo que se agarra ou adere a qualquer coisa, ou que aceita, está no ecumenismo. Faz parte. Ele é o cabeça do corpo, a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência.
Por acaso Jesus teve a mínima preeminência no Cazaquistão? Não. Nenhuma. Nenhuma. Muito bem, vamos ler mais um pouco, apenas para esclarecer alguns pontos. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Será que ficou claro? Lendo assim desse jeito, não tem como você querer negar isso. A divindade de Cristo. A última igreja na terra precisa pregar a redenção por meio do sangue dele. Precisamos pregar a justiça, a santificação, a justificação. Verso 21. E vós também, que noutro tempo eram estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas más obras, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela sua morte. Jesus morreu por nós. Sim. Como eles podem profanar o santuário pregando outra coisa? E se você for ver quem que foi essa pessoa que morreu na carne, a pessoa que foi descrita nos versos anteriores, Deus. Exato. Muito bem, Martin. Então, não resta dúvida de que não podemos negar isso aqui. Continuando. Pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. A mensagem do santuário apresentada pelo ecumenismo não nos tira a esperança do Evangelho? Sim. Mas, sem dúvida alguma, nos tira. Agora, vamos para o capítulo 22. Ela também te desvia do julgamento. Então, quando ele volta com o galardão, eles também negam isso. Sim, e eles não o verão Não. até que ele volte. E qual a recompensa que eles não querem? Capítulo 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. O Papa também tem um tesouro? Sim, de mérito. O tesouro dele está baseado em santos e em prelados que, ao longo da história, mataram milhões de pessoas porque não concordavam com eles. Isso é muito sério, Martin. Vamos descer para o verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, baseadas em tradições humanas. O Papa não disse que as tradições são o contexto nas quais tudo deve ser interpretado? Elas estão acima da Bíblia. Pois é. A Bíblia chama isso de vão engano. Continuando. Após os rudimentos do mundo e não após Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como ousam deixá-lo de fora somente para não desagradar os outros? E de amor fraternal, No qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. E agora o verso 14 é muito importante, veja. Cancelando a escrita das ordenanças que eram contra nós, que eram contrárias a nós, e a tirou do caminho, pregando-a na cruz. Verso 16. Portanto, não permitam que nenhum homem os julgue pelo comer ou beber, ou festas religiosas, luas novas, ou dos dias de sábado, que são sombra das coisas que viriam. Mas o corpo é Cristo. E não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, na verdade, adoração de demônios. Martin, a Laodiceia tem que ter plena consciência sobre qual lei ele está falando aqui. É a lei cerimonial. Esta sim era uma sombra das coisas que viriam. Os 10 mandamentos nunca foram uma sombra das coisas que viriam. Eles são a transcrição do caráter de Deus e nos remetem à criação.
Já a lei cerimonial apontava para Cristo, o que incluía os sábados cerimoniais. Estes sim apontavam para o ministério e redenção do Messias. Isso tudo, então, é muito, muito importante. Ele continua falando sobre como vivermos uma vida cristã e assim por diante. Portanto, basicamente, esta é uma carta à Laodiceia, pois, como vimos no capítulo 4, verso 16, esta carta deveria ser lida aos laodiceanos. Mas o que é que Laodiceia precisa entender? Ela precisa entender a preeminência de Cristo. Qualquer coisa que negue a preeminência de Cristo deve ser rejeitada. Qualquer coisa que deixe Cristo de fora. Isso é desolação. E não coloca ele na posição que ele deveria estar, sendo Deus. E Laodiceia precisa entender a justificação pela fé? Sim. Se ela não incluir a justificação pela fé em sua salvação, então ela não tem salvação. Qualquer forma de justificação pelas obras. Laodiceia também não precisa entender a diferença entre a lei cerimonial e tipo e antitipo? Sim. Do contrário, você não vai acabar olhando para Israel literal? Exatamente. E vai se confundir todo? Olhar para Israel literal de hoje, pensando que o que Deus vai salvar é o país de Israel, é negligenciar o que a Bíblia diz. A casa de quem pensa isso está desolada. Se esta pessoa não trouxer Cristo de volta à sua vida, ela ficará desolada. Muito bem. Laodiceia não deveria evitar divisão? Será que Laodiceia está evitando divisões dentro dela? Não. Não. Ela não deveria evitar vãs filosofias? Parece que não estamos evitando. Em evitar isso? Não. E ordenanças humanas? Será que Laodiceia não pensa que obras são mais importantes do que a salvação pela fé? Portanto, todas estas coisas que foram escritas para os colossenses também foram para Laodiceia. E Martin, quando virem a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, ou seja, o estandarte de Roma erguido, e cercando o povo de Deus, pondo pressão sobre ele, sabemos que o tempo está próximo. E quando virmos isto acontecendo, aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes, ou seja, saiam das cidades. Sim. A hora é agora. Quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saibam que a desolação está próxima. Nós estamos neste ponto. Com certeza, como nós já perguntamos no título, você já consegue ouvir o barulho? Já consigo ouvir a marcha do exército romano se aproximando. É um exército desolador. Ele não tem Cristo. E qualquer um que faça parte dele, ou participe de qualquer coisa de suas abominações, não verão a Cristo até que ele venha com retribuição. Alguns receberão a recompensa de acordo com suas obras. Amém. Vamos orar. Querido Pai, este é um tópico muito sério. Eu oro para que nos conceda sabedoria e entendimento de acordo com a Tua promessa. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.